A paz do Senhor Jesus. Esta é a nossa EBD online de Itaperaoba, do primeiro trimestre de 2021, que tem como tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje estudaremos a lição de número 9, que tem como tema Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Abre aspas. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, fecha aspas. A verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a uma vida plena no Espírito. Mas o que é ser fervoroso? Ser fervoroso é ser cheio de fervor, de devoção, de zelo. É ter uma oração fervorosa, ardente, entusiasta. É ser discípulo fervoroso. É como vemos em Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para exemplificarmos o fervor espiritual, vemos os dois discípulos no caminho de Emaús. Quando estes vinham conversando na volta do caminho, eles falavam: porventura não ardia os nossos corações quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Lucas, capítulo 24 e versículo 32. O fervor do Espírito arde em nossos corações ao lermos a Bíblia, ao entoarmos hinos de louvor ao Senhor. Para mantermos o fervor espiritual, é importante que mantenhamos a devoção pela palavra e também pela oração. Mas o que é devoção? Devoção é zelo, é dedicação, é apego. Quando Deus escolheu um povo para ser seu, ordenou-lhes alguns exercícios que deveriam ser praticados diariamente. O fogo deveria arder continuamente sobre o altar. As lâmpadas não deveriam faltar o azeite. E os pães da propiciação trocado a cada 7 dias. A expiação pelo pecado do povo também era feito regularmente. E tudo isso era feito com a mais perfeita ordem e com humildade, não para a exaltação do povo, mas para a exaltação de Deus. Paulo também nos adverte que devemos orar em todo tempo, com toda a oração e súplica, em sua carta aos Efésios, no capítulo 6. A dedicação ou devoção pela oração e pela palavra é um exercício que nos mantém fervoroso. Segundo a declaração de fé, a oração é um ato consciente ao qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda e vontade por meio de palavras ou mesmo de pensamento. Essa prática de oração e leitura bíblica devem ser constante e espontânea. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. A leitura da Bíblia nos torna mais sábios e prudentes, nos mostrando que o padrão que devemos seguir é sempre diferente do padrão do mundo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Mas o que é a verdade?
A verdade é o próprio Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda há outra prática que devemos exercitar: procurar remir o tempo. Em outros trimestres, tivemos uma aula falando a respeito do tempo. Somos mordomos do tempo. Remir o tempo significa resgatar, comprar novamente, aproveitar melhor. O nosso tempo é passageiro e chamado de Cronos. O tempo de Deus é chamado de Kairos. Quando ganhamos todos os dias um presente único de Deus, é uma oportunidade de servirmos melhor e conscientemente com o tempo que devemos administrar para Deus. Quando isso acontece, remindo o tempo, praticando os exercícios espirituais que já falamos, que é a leitura da palavra e a devoção da dedicação na oração, então podemos dizer que vivemos sabiamente. Devemos deixar de seguir os padrões mundanos e nos dedicarmos à prática do exercício espiritual dia a dia, fugindo do pecado e vivendo para Cristo com fervor, buscando a santificação e o aperfeiçoamento, priorizando a vontade de Deus em nossas vidas. Nesse ponto, veremos que não é importante somente sermos batizados no Espírito Santo, mas manter-nos toda a nossa vida, toda a nossa existência cheios do Espírito Santo. O versículo-chave dessa lição fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Em Provérbios 23, fala sobre: não olheis para o vinho quando esse se mostrar vermelho, e também compara com uma picada de uma cobra. A contenda é o mesmo que a devassidão, a dissolução. A pessoa, quando embriaga-se, perde a noção das coisas que estão fazendo. Essa prática é muito comum entre os pagãos, que buscam a felicidade em prazeres mundanos, que levam sempre à tragédia e à desgraça após uma embriaguez. A ordem aqui é imperativa, quando Paulo fala: mas enchei-vos do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não necessitamos de prazeres efêmeros para nos dar alegria, pois somos renovados e sem espaço para coisas mundanas. O Espírito Santo na nossa vida é sempre dinâmico. Quando aceitamos a Cristo, somos salvos pela graça de Deus, então já temos o Espírito Santo. Porém, quando somos batizados, somos revestidos e recebemos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E a evidência do batismo é o falar em outras línguas. Vamos ver alguns versículos bíblicos que nos mostram que quando somos salvos, temos o Espírito Santo, mesmo antes de sermos batizados. A palavra de Deus diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Outro versículo que fala claramente sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Isso é ser cheio do Espírito Santo também. Em Atos, no capítulo 13 e versículo 9, nós vemos um exemplo de Paulo. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?
é quando o mágico Elimas, o encantador, estava aqui querendo atrapalhar a obra do Espírito Santo e Paulo estava cheio do Espírito e o repreendeu. Outro versículo é em Gálatas capítulo 5, no versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Estamos chegando já no segundo ponto, vigilantes contra a frieza espiritual. A frieza espiritual paralisa as pessoas e sempre aparece quando deixamos de observar os mandamentos do Senhor. Quando nos falta o desejo e a coragem de lermos a Bíblia e meditarmos na sua palavra, de orarmos, de jejuarmos, de deixarmos os exercícios espirituais para trás, esquecendo que sempre o Senhor nos vem advertindo, orai sem cessar. Um exemplo de frieza espiritual, podemos citar a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia, localizada entre a Frígia e a Lídia, fundada por Antíoco II. Ele construiu a cidade e colocou o nome em homenagem à sua esposa Laodice. Essa igreja é citada por João em Apocalipse no capítulo 3, versículo 14, e por Paulo em suas cartas aos Colossenses no capítulo 4, versículo 13. Possuía uma rota comercial privilegiada com várias cidades. Ela produzia um tecido de lã preta e brilhante, muito valorizada. Também produziam tecidos finos e caros. Dispunha de serviços bancários com câmbio. Tinha um laboratório que fabricava pomadas para os ouvidos e colírio para os olhos. Possuía uma escola de medicina, um sistema de água através de aquedutos que vinha de fontes termais. As águas de Laodiceia eram não potáveis, pois chegavam mornas e o seu sabor era terrível, e sempre que alguém as tomava, tinha náuseas. Essa cidade achava-se importante, rica e abastada. Porém, João cita essa cidade da seguinte maneira: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa igreja tinha colocado o Senhor Jesus em segundo plano. Nós vemos nitidamente aqui quando fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se o Senhor Jesus estava na porta batendo, é porque ele não estava dentro dessa igreja. Mas ainda havia uma esperança, mesmo ela sendo pobre, desgraçada, miserável, cego e nu. O Senhor Jesus ainda dá uma chance para essa igreja, pois ele fala: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Laodiceia era infeliz e miserável. Essa era a situação espiritual, pobre, cego e nu. Uma situação espiritualmente oposta à realidade. Jesus então oferece ouro, vestes brancas e colírio. Laodiceia foi uma das primeiras sedes do cristianismo. Possuía 2 teatros, um ginásio, um estádio, um santuário às ninfas aquáticas às margens do nascentes e correntes de água. Se sentia rica, abastecida e de nada sentia falta, porém era pobre, miserável, cega e nu. Para conhecermos alguém cheio do Espírito Santo, procuramos saber se essa pessoa tem um bom testemunho, uma vida de gratidão e de submissão. O testemunho da pessoa cheia do Espírito Santo tem que ser transbordante. O crente cheio do Espírito Santo é dinâmico, alegre, fervoroso. Vemos o exemplo de José. Mesmo sendo escravo, o Senhor o abençoava onde quer que ele passasse. Abençoou a casa de Potifar por amor a José. O testemunho transbordante vem através das nossas ações. E para fugirmos da frieza espiritual, muitas vezes também temos que fugir das más companhias. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Porém, o crente cheio do Espírito Santo tem que dar graças, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Efésios 5:20 também fala sobre dar graças. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele nos capacita a levarmos uma vida de gratidão, centrada em Cristo, pois ele é quem sabe o que é melhor para nós. A outra característica do crente fervoroso é a sujeição. O Senhor Jesus, ele cita que veio para servir. Nós vemos o exemplo quando ele lava os pés de seus discípulos. Ser submisso é dever de todo cristão. Devemos ser submissos às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos e até mesmo entre os irmãos. Em Jesus vemos o maior exemplo de sujeição entre os irmãos. Em Lucas, nós vemos no capítulo 22, Jesus dizendo: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ou porém entre vós sou como aquele que serve? E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Jesus dá o maior exemplo lavando os pés de seus discípulos. Nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não devemos fazer como um fariseu. No capítulo 18 de Lucas, em versículo de 9 a 14, Jesus, porém, disse também essa parábola. A uns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Digo-vos, porém, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Praticar os exercícios espirituais para a sua própria glória é não considerar nem mesmo Deus como seu Salvador, mas justificar-se por si mesmo e por suas obras. Porém, o que nos justifica é Deus e não as nossas obras. Para concluirmos, vemos que ser cheio do Espírito Santo é entender que devemos buscar a sua presença em todos os lugares, procurando a santificação através da oração e da leitura da palavra de Deus como exercícios diários, nos afastando das más companhias, evitando o pecado que tão de perto nos rodeia, fugindo da prostituição, da mentira e dos falatórios desnecessários, nos revestindo de toda a armadura de Deus, para estarmos prontos para os duros combates da vida e, por fim, termos direito à vida eterna em uma coroa incorruptível, ao qual nos será dado pelo próprio Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.